Eu me envolvi com o meu aluno e hoje ele quer que nós assumimos um relacionamento. Mas eu vou explicar para vocês como que tudo isso começou, né? Atualmente eu tenho 48 anos e eu saí de um relacionamento há 4 anos. Desse relacionamento eu tive uma filhinha que hoje ela está com 4 aninhos de idade. Sim, meu ex-marido me abandonou durante a minha gestação. Assim, eu sempre fui muito estudiosa, sabe? Sempre me esforcei bastante e desde criança eu falava que meu sonho quando crescer era ser professora e assim foi. Comecei dando aula para crianças mais novas e atualmente eu tô dando aula para adultos já, né? Tipo assim, adolescentes já na fase adulta, de 17, 18 anos, que estão no último ano do ensino médio. Confesso que eu gostei bastante, assim, porque pelo menos as turmas que eu peguei são bastante cabeças, sabe? A maioria já trabalha, faz estágio. Então hoje em dia eu prefiro dar aula para essa faixa etária. Até que teve um dia que eu apliquei uma prova para os meus alunos. E no dia dessa prova em questão, quando eu estava corrigindo as provas, né, já à noite na minha casa ali, eu me deparei com a prova de um dos meus alunos. Esse aluno, inclusive, ele já completou a maioridade. Quando eu fui para corrigir a prova dele, tinha um bilhete no final da prova. E eu não vou negar, na época que eu tava corrigindo essa prova, eu tava assim, meio que desanimada com tudo, sabe? Eu que sempre fui uma mulher, assim, que me cuidava bastante, sabe? Já fiz bastante procedimento estético. Tava me sentindo bem para baixo, eu tava meio até que me descuidando um pouco. E quando eu vi esse bilhete, por mais que fosse de um aluno meu, eu me senti no auge, né? Porque no bilhete ele estava escrito assim: olha, professora, me desculpa se você levar isso como falta de respeito e tal, mas eu não poderia deixar de dizer que você é muito linda, que eu não vou te chamar de senhora, porque para mim você é uma mulher espetacular e eu gostaria muito de te conhecer melhor. E sim, de fato, esse aluno que tinha escrito esse bilhete para mim, sabe, ele era um aluno muito bonito. Era aquele tipo de menino que se fosse na minha época de escola, eu com certeza ficaria caidinha por ele. Então ali naquele momento, sabe, aquele bilhete me colocou bem para cima, mas ele era um aluno, né? Então, assim, nada mais que isso. Ali eu já pensei que eu teria que ser profissional com ele, né? E assim eu fiz. No dia seguinte, eu corrigi as provas ali na sala, né? Corrigi as questões que eu vi que o pessoal teve mais dúvidas e entreguei as provas para cada um no final da aula. E conforme o pessoal ia saindo, eu falei o nome do tal aluno e pedi para ele esperar, né? Que eu queria falar com ele. Na hora que eu fiz isso, já virou aquele auê ali na sala, né? Todo mundo achando que eu ia dar alguma bronca nele, alguma coisa assim, mas não. Pedi para que ele puxasse uma cadeira ali de frente para minha mesa, tal, entreguei a prova para ele e falei que aquilo não poderia acontecer, né? Que eu era professora dele, que ele teria que me respeitar e que não passaria daquilo. Eu achei assim que quando eu falasse aquilo, né, que eu conseguiria conter ele. Mas não. A porta da sala, ela tava assim, fechada, né? Enquanto nós estávamos ali conversando, quando eu falei isso pra ele, ele pegou e colocou a mão na minha perna e começou a falar pra eu dar uma chance pra ele. Eu só tirei a mão dele e falei pra ele que não, mas eu não vou negar, sabe? Aquilo ali eu gostei. Ok, passou. O que eu não sabia era que aquele tal aluno, ele realmente estava bem fissurado em mim, sabe? E muito menos eu saberia, assim, que ele poderia me seguir para tentar alguma coisa. Só que teve um dia, né, que eu dei aula para eles e a aula deles comigo nesse dia em questão seria somente as 2 primeiras. Beleza, dei aula ali, acabou minhas aulas, peguei meu carro e fui pro shopping. O que eu não percebi é que esse meu aluno, assim que eu saí da escola, ele também saiu, sabe? Eu fui pro shopping, comprei o que eu queria comprar, comi. Só que na hora que eu saí do shopping, eu tinha deixado o meu carro no estacionamento fechado. Quem que tava lá encostado no meu carro? Ele, o meu aluno. Sabe, ele tava ali encostado me esperando. Na hora que eu vi ele ali, eu fiquei até espantada, sabe? Perguntei pra ele o que ele tava fazendo ali, que ele não tava na escola. Ele só olhou pra mim, sabe? E falou assim que a nossa conversa não tinha acabado. Se aproximou de mim e me deu um beijo. Melhor, o beijo. E não. Eu não neguei aquele beijo. E assim, por ser um dia, né, no meio da semana tal, o shopping não tinha tanta gente. E o estacionamento onde eu tinha deixado meu carro em questão, peguei a parte que era paga. Então também não tinha tantos carros. Então naquele dia nós ficamos dentro do meu carro no estacionamento do shopping. Uma verdadeira loucura, sabe? Eu nunca na minha vida imaginei que eu faria aquilo. Muito menos com um aluno. Fizemos tudo ali dentro do carro e quando terminamos eu falei pra ele que aquilo não era certo, sabe? Que eu era professora dele, que eu era muito mais velha que ele, mas ele falou que ele não ligava, que ele estava gostando de mim. Foi quando eu falei pra ele, né, que se a escola soubesse disso, eu poderia perder até meu emprego. E talvez eu nem fosse mais recomendada para entrar em outra escola.
Ele falou só para eu ficar tranquila que ninguém descobriria. Nós passamos a nos encontrar assim com frequências. E mesmo assim eu sempre colocava na minha cabeça, né, que eu não poderia me apaixonar por ele, afinal ele era muito mais novo que eu. E já pensava assim, o que todo mundo diria se isso acontecesse? Ok, passou, ele terminou o ano letivo, né, ele concluiu o ensino médio. E vocês acham que a gente parou? Só que agora ele quer que nós dois assumamos um relacionamento como ele não é mais meu aluno. E eu, de fato, eu tô gostando muito dele. Só que eu não sei o que vai acontecer, sabe? Eu não sei se as pessoas vão aceitar esse relacionamento. Porque hoje em dia tem muito preconceito, né? Assim, eu sei que nós começamos errado, sabe? Eu sei que eu não fui nem um pouco profissional. A minha filhinha hoje já até conhece ele. Já foi várias vezes na minha casa. Mas a verdade é que a própria mãe dele é mais nova que eu. Então eu trouxe a minha história hoje aqui pra vocês pra saber o que vocês acham que eu devo fazer, sabe? Vocês acham que eu deveria falar pra ele que realmente não dá certo e cortar esse relacionamento, por mais que eu esteja gostando dele? Ou eu devo arriscar e assumir, sabe? Que nós estamos juntos mesmo, independente do que a família dele vai achar? Não sei. Sinceramente, eu não sei o que eu faço. E eu gostaria muito da sua ajuda. Você pode me responder aí? E é isso. Essa é a minha história.